Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Nós chegamos para conversar sobre um tema que vem desde o segundo domingo de maio, que é relativo ao Dia das Mães, mas que se estende durante todo esse mês de maio, que é a campanha do Maio Furta Cor, e principalmente agora a gente está com uma polêmica muito grande, que é a questão das mamães dos bebês reborn. Então, eu trouxe esse tema hoje para a gente abordar, para você que está em casa, para você compartilhar esse conteúdo também, porque ele é muito importante. Nós vamos falar sobre a maternidade, desde os bebês reborn, que estão em alta agora, até a exaustão materna. E quem vai conversar comigo, quem vai bater esse papo hoje aqui na NGTV é a psicóloga Vanessa Bertucci. Seja muito bem-vinda, Vanessa, que bom ter você aqui com a gente hoje. Boa noite, Alessandra. Agradeço o convite, agradeço também a NGTV. É sempre um prazer estar aqui com vocês e me sinto muito honrada em poder estar aqui conversando com vocês e também com os nossos espectadores sobre esse tema que com certeza vai muito além daquilo que a gente tem ouvido, né, nesses tempos. A maternidade por si só, ela é algo fantástico, né? Para quem é mãe ou, enfim, quem tem esse desejo de ser mãe sabe o quão importante e o quão desafiador às vezes é, né? Essa missão de ser mãe. Vanessa, para a gente começar então, né? O que é a maternidade? O que é o maternar? Vamos conceituar antes da gente começar a conversar sobre o tema especificamente? Sim. Alessandra, a maternidade, bom... Para a gente iniciar, dá para caracterizar que a maternidade foi a responsável pela criação da empatia no ser humano. Então, por si só, esse conceito eu acho que faz com que a gente consiga entender o ser humano, a vida humana, a partir do maternar, de uma forma mais amorosa, mais empática, de se colocar no lugar do outro, de cuidar, zelar, proteger aqueles que a gente ama. Então, nós mães temos esse poder de ensinar o ser humano a ser empático através do amor. É amor, é cuidado, é carinho. Eu acho que o sinônimo de mãe vai muito além, né? Com certeza a empatia é uma palavra muito forte para comparar, né, a maternidade. E nesses últimos meses a gente tem visto, né, nessa última semana, então, nas últimas 2 semanas, tem evidenciado muito essa questão dos bebês reborn. Vanessa, do ponto de vista psicológico, como que você vê o que impacto que tem isso na vida das pessoas, né? Por que isso está acontecendo hoje? Sim, Alessandra, então, eu sou um pouco repetitiva em falar sobre isso, o quanto a saúde mental está em evidência, e isso é um ganho, né? Eu falo que nós passamos por um processo cirúrgico onde conectou a nossa cabeça do nosso corpo, né, com o nosso corpo. Então, a nossa saúde mental, o nosso cérebro, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as sinapses, enfim, neurológicas, né, foram conectadas pela sociedade. Houve uma permissão para que as pessoas pudessem dar nome ao comportamento mental das pessoas, onde isso há um tempo atrás não se falavam sobre sentimentos, sobre emoções, não era validado. Hoje, graças, né, que bom que nós conseguimos, e ao mesmo tempo, às vezes, pela própria ignorância, né, por mais que se tenha conhecimento, mas as pessoas acabam julgando mais. Nós não julgamos aquilo que nós não conhecemos. A gente passa a julgar
a opinar sobre aquilo que a gente já tem uma certa noção. Então, nesse ponto, eu acho que é esse o ponto que liga a tua pergunta, né? Por que está em alta essa questão dos bebês reborns, né? E assim, é mais um sinal que a sociedade está olhando para a saúde mental das pessoas e podendo julgar certo ou errado, extremo positivo ou negativo. Então, acho que inicialmente essa introdução para esse assunto, que é um assunto muito delicado, né? A gente sabe que existem teorias profissionais e técnicas que utilizam do bebê reborn, assim como outros objetos, porque a gente não pode deixar de lembrar que o bebê reborn ele é um objeto, né? Então, nós falando de maternidade e toda a intensidade que se tem sobre não só o maternar, não só a gravidez, não só o pós-parto, mas também a criação de um filho que vai evoluir dentro de todas as suas capacidades. O bebê reborn é um objeto. E ele é utilizado por alguns profissionais como um método terapêutico. Eu, né, que trabalho na área de saúde mental há quase 20 anos, né, estou há 18 anos com clínica, considero algo muito perigoso e cauteloso, né? Então, assim, se a gente for analisar dentro de um contexto clínico e faço e proporciono, né, essa reflexão para que as pessoas também se questionem qual é a idade ideal para se brincar, manejar com uma boneca, né? Seja a menina quanto o menino, é na sua infância. É na infância onde a boneca, assim como outros objetos, a criança pode se utilizar da parte lúdica e muitas vezes ela retrata naquela brincadeira aquilo que ela vivencia na sua realidade de infância. Então, nós, como profissionais da área da saúde mental, a gente utiliza de objetos no próprio atendimento psicológico para que a criança represente a sua realidade e para que ela consiga nos demonstrar de forma lúdica a forma como ela vivencia e projeta naquele bebê, ou no carrinho, ou nos brinquedos, a forma como é a realidade dela em casa, para que a gente possa ajudar aquela família, para que a gente possa tratar aquela criança, enfim. Então, assim, dentro desse cenário, eu acho perigoso um adulto se conectar com essa dinâmica, porque eu lembro sempre de uns anos atrás que eu estava numa clínica geriátrica, num residencial geriátrico, e uma doutora geriatra nos orientou que não seria apropriado a gente utilizar das bonecas para o convívio dos idosos. Porque mesmo com, às vezes, a doença Alzheimer, no momento em que o idoso tem aquele lapso de consciência, por mais que enquanto, né, dentro da doença dele e tudo mais, aquela boneca poderia trazer, né, questões terapêuticas, mas no momento em que ele entrasse, se conectasse com a consciência, aquele contato traria frustração, poderia proporcionar para ele um estado mais deprimido e também ansioso. Né? Então, assim, a minha opinião a partir dos meus estudos, né, e da minha vivência profissional é que existe um período em que a criança, por exemplo, que está adequada a esse contato, ela tem noção do lúdico e da importância daquilo. Mas daria para a gente analisar que tanto um idoso com uma demência, um Alzheimer, quanto uma pessoa adulta, consciente, ficaria um pouco inadequado, porque nós não temos um medidor de saúde mental como nós temos um medidor para febre, por exemplo. Né? Nós temos sim testes psicológicos, né, enfim, que nos indicam, né, que nos trazem assim sobre nossa saúde mental, mas eu acho muito que tem que ter muita cautela
esse contato, porque assim, no momento que você transforma até mesmo animais de estimação, terapeuticamente eu acho perigoso, né? No momento que você está consciente, lúcido, mentalmente equilibrado, você terá uma noção de que aquele é um objeto e não, né? Não ultrapassa algo disso. Permanente. Isso. Vanessa, essa questão desse apego que existe, enfim, né, disso tudo que está acontecendo, ela está envolvida com algum trauma ou algo nesse sentido? Sim. Algum apego, né, que seja muito exacerbado? Dá para considerar que a pessoa que desenvolve esse apego por um objeto, né? Hoje nós chamamos do bebê reborn, né? Mas pode ser ele outros tipos de objeto também. Dá para considerar, assim, eu vou ser bem cautelosa na minha posição, que no mínimo a pessoa está vulnerável emocionalmente. Então essa é a linha que eu digo que eu acho perigosa, porque no momento em que você está bem equilibrado mentalmente, né, e que todos nós podemos passar por altos e baixos, porque o nosso estado mental ele varia e isso é normal, né, até o estado de humor. Tem dias que a gente tá, né? Então ele tem uma variação normal, mas eu acho que assim essa vulnerabilidade se torna perigosa e normalmente está associado o uso, né, de um objeto, do bebê reborn, para pessoas que estão vulneráveis emocionalmente. Então o que pode causar, né, às vezes um apego afetivo, emocional muito grande, o que pode gerar um isolamento social, né? Nós sabemos assim, se você tem uma criança em casa, você não pode descer no mercado e deixar uma criança sozinha, ou sair do carro e deixar uma criança sozinha. Se você tem um ser vivo, um animal de estimação, você não vai, né, deixar assim. Um objeto é um tratamento diferente. Então, se a pessoa acredita que ela ultrapassa um vínculo, é com certeza um sinalizador de que alguma coisa está errada. E aí a gente precisa buscar tratamento ou indicar tratamento para as pessoas. Interessante, porque muitas vezes a gente percebe que talvez tenha algumas pessoas que seja só a modinha, né? Sim. Que só entra na vibe, enfim, principalmente pelas redes sociais. Mas para algumas pessoas precisa então esse acompanhamento, acho que seria essa palavra, né? Eu indicaria assim que ficasse num sinal de alerta, né? Quando as pessoas ao redor ou a própria pessoa comece a identificar que esse vínculo com o objeto ele se torna um pouco mais acentuado. Ao contrário, e existe um outro perfil que aí a gente pode classificar de uma forma diferente, que são os colecionadores. Então, a coleção de objetos é muito comum e pode não ser tão patológico, digamos assim, né? Mas o vínculo com o objeto, ele pode se tornar perigoso. Até se a gente for pensar dentro dessa dinâmica, e isso a gente nem vai entrar porque não é a nossa pauta hoje, existem os colecionadores, me perdoem não, os acumuladores, que possuem um vínculo com o objeto. Não vou dizer que estão na mesma linha de análise, mas que também é preocupante, porque tudo que é extremo, né, a gente fica ali com um sinalzinho de alerta. Falamos sobre vínculos, então, algo que é muito importante é esse vínculo que existe entre mães e filhos. E o nosso tema de hoje é especificamente a maternidade, né? Já falamos aqui sobre essa questão das mães de bebês que são objetos, mas agora a gente vai falar sobre mães de bebês que são realmente, né, seus filhos e que demandam muito tempo, investimento com cuidado, né? Aquilo que a gente falou no início do nosso programa. Vanessa, então, quais que são os principais desafios que você vê dentro da maternidade nesse vínculo de mães e filhos? Sim. Ali, eu vou contar uma historinha bem breve aqui, tá? Eu vou ler um trecho de uma história que eu acho que todo mundo já ouviu ou que já pensou. E aí a gente fala sobre isso, tá? Então, assim,
Lá no Reino Encantado, onde tudo é brilhante e sereno, existe um ideal lindo e romântico sobre iniciar a família. O primeiro filho, e isso é verdade na teoria, tá? É o que inaugura a família. E essa ideia enche nossos corações de alegria e esperança. Nesse reino encantado existe um parceiro ou uma parceira colaborativa, amável e disposta ou disposto. A criança é praticamente um bebê reborn. E o casal conversa e acorda sobre todos os detalhes do pós-nascimento e tudo corre conforme o esperado. Então, sobre maternidade real? Nem sempre. Então, o que a gente, falando sobre maternidade, toda essa dinâmica, né? Quanto intenso é essa experiência. Eu trago um pouco de lúdico aqui para que a gente possa pensar o quanto desde muito cedo nós, mulheres principalmente, idealizamos a maternidade. Quando sim, lá na nossa infância, de forma saudável, a gente brinca com nossas bonecas e a gente idealiza a família perfeita, o lugar perfeito, né? Então, assim, eu tenho uma coisa que quem me conhece sabe, quem já foi meu paciente, tanto homem quanto mulher, já escutou eu falando, que a melhor coisa que uma mãe pode fazer para um filho é cuidar, amar e proteger o seu filho. E a melhor coisa que um pai pode fazer para um filho é amar, cuidar e proteger a mãe do filho. Né? Porque nós, mães, precisamos estar muito saudáveis em muitos aspectos para poder maternar, né? Para poder realmente sermos mães efetivamente presentes, tranquilas. A gente precisa, sim, ter essa rede de apoio, tanto paterna seria o ideal, a gente sabe que não é a realidade, né, de todas as pessoas, mas assim, a mãe, a maternidade e sua profundidade, quanto mãe, mulher, quanto mãe profissional. Nós temos hoje a rede social que nos ajuda muito, né? Mas ao mesmo tempo atrapalha em outros aspectos. Exatamente, traz uma idealização desse conto, desse mundo encantado, né? Que muitas vezes não é a realidade. Então, a mulher, a gente já sabe que conquistou, né? Graças, né? Que bom, o mercado de trabalho tem ocupado espaços, mas a profundidade do maternar ela é muito grande e principalmente no né, no pós-parto, toda a gravidez, aquela ansiedade, aquela expectativa e aquele mundo que a gente já vê assim. Eu tenho pacientes que me dizem assim: meu Deus, mas a fulana, a ciclana colocam textos de amor, que é um sentimento que ainda não nasceu em mim. Então tem um autor que fala muito legal, que eu acho que é a coisa mais certa, que quem é mãe sabe, é que nasce a mãe e nasce a culpa. Porque a gente já começa a se comparar e já começa a se preocupar se a gente está adequada a ser mãe diante as nossas expectativas, primeiramente, diante a expectativa das nossas mães, das nossas famílias, do social, do profissional, enfim, dos nossos próprios amigos. Então, com certeza, é um tema bem importante para a gente falar, continuar falando hoje. Você acha, Vanessa, que existe uma romantização da sociedade em relação à maternidade? Que a gente vê nas redes sociais, né? Que nem sempre, assim como a tua história, nem sempre as coisas acontecem desta forma, ou com esse contexto, ou com essa perfeição. Quem é mãe, enfim, mãe, pai, quem tem família sabe que às vezes, né, tem percalços, tem desafios, enfim. Mas você acha que essa romantização que existe mesmo e ela acaba interferindo na saúde mental das mães? Sim, sim, Alessandra. E sabe que muitas mães, quando eu tenho contato no consultório, e isso a própria literatura traz, é que existe um número
uma porcentagem de depressão pós-parto. E a verdade é que existe um número muito maior de depressão pós-parto não diagnosticada. Então, muitas mães se sentem solitárias nesse momento, né, do pós-parto, principalmente, porque justamente a própria mídia traz as propagandas, né, a gente vê na televisão, todos os meios de comunicação, a maternidade de uma forma leve, completa, e tem uma coisa que é muito interessante, é porque a mãe, depois de um período, quando o filho já está numa certa idade, ela também não consegue mais ser empática com outras mães, muitas vezes, nesse momento. Por isso que a rede de apoio de quem está passando por um pós-parto, ela se torna menor. Assim, vou pensar diante a própria mãe, a avó, no caso, né? A avó da criança, ou sogra, ou mãe, ou parentes, enfim, e outras e amigas. E aí as pessoas perguntam por quê? Porque é tão traumático tudo que a mulher passa, e não é só uma questão psicológica, mas também física, né? Porque nós temos os nossos hormônios nesse período que interferem na nossa saúde mental, que as mães não conseguem, muitas vezes, as outras mães serem tão presentes ou empáticas, porque já passaram por aquilo e já esqueceram. Porque o trauma, muitas vezes, a gente esquece quando não é tratado. Então, é bem interessante, porque quando a gente mais precisa, a própria amiga, às vezes, mãe, ela não nos olha da forma, ela não nos dá aquela abertura, porque todo mundo se conecta com a parte boa. E normalmente quando a gente não lembra da parte ruim é porque foi traumática e isso gerou uma negação daquele período. Então é bem importante que as mães consigam sinalizar quando se sintam né, com essa estafa emocional, quando percebam alguns sintomas, porque a gente vê isso que eu estava falando, né, nas redes sociais, aquela mãe perfeita que está já com o corpo perfeito, que tem o filho lindo, porque a gente posta as fotos e os vídeos na melhor hora, né? Muito mais raro a gente encontrar pessoas que estejam realmente falando sobre a maternidade real, que é esse sofrimento, e também a mãe, ela está tão conectada com a sobrevivência daquele filho, né? E tão conectada em dar conta, voltar para o mercado de trabalho, voltar a ser mulher, olhar para si, para o seu próprio companheiro, quando tem, né? Que às vezes ela não consegue se permitir a voltar os cuidados com ela mesma. E aí vem essa questão da culpa, caso se permita, porque eu estou tendo menos tempo para minha família, para minha casa, para o meu marido, para o meu filho, para o meu emprego, e também ao mesmo tempo aquela sensação de solidão por não conseguir compartilhar isso com outras pessoas. E esses fatores todos que você comentou agora, eles contribuem de alguma forma para a questão da exaustão materna? E isso impacta também na saúde mental? Sim, Alessandra. Existem 2 pontos bem importantes, uma diferença entre a exaustão e o cansaço. O cansaço, e até para falar sobre isso para que as pessoas consigam discernir para elas mesmas em primeiro lugar. Uma coisa eu costumo dizer, é importante que a gente se comunique primeiramente com nós mesmos, para aí depois poder sinalizar para as outras pessoas, porque nem sempre as outras pessoas conseguem fazer essa leitura ou ter esse acesso a nós para poder nos ajudar, né? O cansaço é aquele, por exemplo, que eu tive uma noite mal dormida, e eu passei um dia cansado, exausto, irritado, né, confuso, porque a ausência do sono, ela já nos traz uma confusão mental. E aí, na próxima noite, eu consigo ter uma noite bem dormida e eu consigo acordar melhor. Então, eu estou cansada, eu descansei e eu reabasteci minhas energias, né, e do celular, como é que a bateria, né? Então, esse seria um cansaço. A exaustão mental é quando a gente não consegue reabastecer, recarregar. É quando, mesmo com momentos de descanso, mesmo você tendo um tempo ocioso, você não consegue fazer nada, você não consegue mais socializar. A exaustão, ela vem acompanhada com choros,
muitas vezes, em momentos inapropriados. E uma coisa que eu sempre oriento as pessoas, e é bem interessante, uma dica, é que a gente consiga nos olhar no espelho e olhar para dentro dos nossos olhos. É uma forma de reconectar com aquilo que a gente volta a se conectar com o nosso ser. E aí, a partir disso, a gente poder admitir para nós mesmos, muitas vezes, que a gente está cansado, que a gente está exausta. E outra coisa bem importante que os maridos também gostam muito e que evitaria muitos outros problemas se as mulheres também conseguissem fazer mães, né, principalmente nesse período e depois também, ao invés de cobrar a presença, a ajuda do pai, é poder sentar num momento mais tranquilo e poder solicitar a ajuda. Olha, eu não estou me sentindo bem, eu preciso de um tempo, eu preciso me reconectar comigo para que eu consiga estar aqui presente e ser uma melhor mãe para o nosso filho. Ou, se caso não tiver esse parceiro, que a pessoa consiga pedir ajuda para uma amiga, alguém de confiança. E ótimo se a pessoa puder procurar um profissional da área da saúde. Mas eu digo assim, antes, muitas vezes, da gente procurar um profissional da área da saúde mental, a gente acaba fazendo tentativas gritantes com quem está ao nosso redor. Só que às vezes isso não é efetivo. Então a gente tem que falar com o nosso coração para que o outro consiga ser empático e para que ele, é como se fosse uma alfabetização do pós-mãe, para que a gente consiga ensinar os outros a nos ajudar. Comunicar as necessidades, com toda Exatamente. certeza, faz muita diferença. Muita diferença. E esse mês de maio, então, nós temos a campanha do Maio Furta Cor, que vem justamente de encontro a esse tema que a gente está falando aqui hoje. Vanessa, por que essa campanha é importante, né? O que ela vem trazer de alerta à população? Alessandra, esse é mais um ganho e um passo muito importante na saúde mental para todos nós, né? Porque essa campanha, ela novamente, como se fosse uma psicoeducação para que as pessoas pudessem entender e olhar para essas mães, e até mesmo dentro das famílias e nos casamentos, quando se pensa em gerar um filho, para que o homem não só se prepare para ter a criança, mas também que ele entenda que a sua mulher irá se tornar mãe, e que ele irá precisar desprender de um cuidado maior dentro de casa, de uma empatia, de uma paciência maior, e não só os homens, quanto as pessoas que estão ao redor. Então, esse olhar para a mãe, para a saúde mental da mãe, é muito importante. Sem contar que é uma campanha que irá, com certeza, ampliar os grupos de apoio, né? Esse apoio também ao acesso à psicoterapia, né, aos cuidados, que essa promoção realmente da saúde mental voltada às mães. Como que a sociedade ela pode auxiliar, não na ampliação da campanha, mas enfim, nesse auxílio, ajudando mais as mães? Tem como fazer isso, além de disseminar o conhecimento, claro, né, que é uma das coisas importantes, é o que a gente está fazendo aqui hoje, mas de que forma que as pessoas, né, podem auxiliar as mães nesse sentido? Sim, perfeita a tua pergunta. Eu vou dizer para que todas as pessoas que estejam nos vendo, sejam homens, mulheres, crianças, adolescentes, né? Que toda vez que olhar para uma mãe com o seu filho, ao invés de questionar sobre a sua postura quanto mãe e maternidade, que ela questione sobre. Uma simples pergunta já resume. Como você está? Você precisa de algo? Sabe? Eu acho que muitas vezes as mães se sentem julgadas, se sentem criticadas pela sociedade de um modo geral, e ao invés de a gente olhar para uma mãe e julgar, seja a posição dela quanto mãe, a postura, enfim, a gente pode, se tiver uma intimidade ou antes de comentar qualquer, né, coisa inadequada, eu acho que a melhor forma é chegar e perguntar se ela precisa de ajuda. Muito importante, com toda certeza. E que recomendação que você daria, por exemplo, para uma mãe que não tem rede de apoio
e que sente que está à beira de um colapso, né? Como a gente fala, como que está à beira da exaustão, por exemplo. Sim, eu acho que nesse caso, e que muitas mães se sentem sem uma rede de apoio, mesmo às vezes tendo, mas não conseguindo comunicar isso às pessoas, muitas vezes, claro, não, podem não ter, mas é buscar um serviço de atendimento psicológico, psiquiátrico, né? Conseguir primeiramente identificar que não está legal, que está precisando realmente, e buscar, né, sinalizar que necessita dessa ajuda. Eu acho que assim existem várias formas, existem grupos de apoio. Eu sei que existem grupos de apoio pelo próprio WhatsApp entre mães, muitas vezes compartilhar, né? Eu digo, quando a gente compartilha a nossa vulnerabilidade, a gente proporciona, a gente dá a possibilidade de o outro ser empático. Então, no momento em que você consegue manifestar que alguma coisa não está legal, é um sinalizador de pedido de ajuda. E para que as pessoas, de um modo geral, quando identifiquem um sinal de que a pessoa está precisando, que ela realmente encaminhe, né, direcione, acolha, que eu acho que isso já está de bom tamanho. Muito bem, nosso tema de hoje aqui do Papo Saúde, então a gente está falando sobre maternidade, sobre desde a questão do bebê reborn, que está em alta agora, até a questão da exaustão materna, em relação também à campanha do Maio Furtacor, que vem trabalhar muito essa questão da saúde mental das mães. E a Vanessa está aqui comigo, então, Vanessa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Para nós finalizarmos esse nosso encontro de hoje, eu quero que você deixe, então, uma mensagem, né, para as mães que se sentem sobrecarregadas, que sentem que são invisíveis, né, que estão à beira da exaustão, que você deixe uma mensagem, então, para elas, para que elas entendam que elas podem ter, sim, apoio. Então, para todas as mães que estão passando, né, por esse momento da maternidade, queria dizer que, por toda a minha experiência, tanto profissional quanto pessoal, também sou mãe, né, que isso é muito mais comum do que a gente vê. E que vocês, com certeza, que nós, mães, a gente, cada vez mais, até mesmo com essa campanha, né, do Furtacor. E inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Furtacor, e eu acho que para esse fechamento é legal, é que o nome Furtacor, ele é justamente porque não é sobre apenas uma cor, não é sobre apenas uma emoção e um sentimento. É porque nós, mães, vivemos numa ambivalência de sentimentos e de emoções. O Winnicott, que é um autor da psicologia, ele fala sobre isso, que nenhuma mãe passa imune de ter sentimentos e emoções ambivalentes. Então, ora a gente tem prazer, outra frustração, uma a gente tem amor, outra raiva, e medo, segurança. Então, nós vivemos numa ambivalência e que vocês não estão sozinhas. É importante identificar um lugar seguro para procurar, para compartilhar e solicitar uma ajuda. Importantíssimo tudo isso. Vanessa, muito obrigada por contribuir, então, né, trazendo todo esse conhecimento muito importante o nosso encontro de hoje, muito importante o nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Alessandra, né, agradeço a NGTV. Mais uma vez estou aqui e espero ter contribuído com todos que estão nos assistindo. E quem precisa de ajuda, então, Vanessa, onde é que pode te encontrar, buscar mais informações? Eu sei que a Vanessa tem bastante conteúdo também, compartilha bastante conteúdo nesse sentido. Então, Vanessa, onde que é possível te encontrar? Pois é, então, eu sou psicóloga clínica há 18 anos, minha área é sistêmica, que é casal, família, individual, dentro dessa abordagem. Tenho tanto o meu Instagram quanto o Facebook, está a psicóloga Vanessa Bertucci, lá tem meu contato telefônico, pode agendar direto comigo, e aí vamos nos ver aí no consultório e trabalhar toda essa dinâmica que não só a maternidade, porque a maternidade não é só da mãe, né? E sim todo esse entorno, porque nós somos filhos,
mães, né? Todo mundo é filho, todo mundo tem uma mãe. Então, é bem importante que a gente possa trabalhar todas essas questões aí bem que são pertinentes a todo o público. Muito bem. Gente, quero agradecer a Vanessa que está aqui, já agradeci a nossa equipe técnica também, aos nossos apoiadores, patrocinadores, você aí da sua casa que está nos acompanhando. Se você gostou desse conteúdo, também pode compartilhar, que ele vai ficar gravado. Compartilha com quem precisa ouvir, com alguma mãe que você sabe que precisa saber mais informações sobre a exaustão, enfim, né? Que você sabe que vai precisar, você sabe para quem você pode mandar. E também a equipe do Redson Cabeleireiros, que toda semana me recebe para fazer a produção, para estar aqui com vocês. Não esqueçam que o nosso próximo encontro é na quinta-feira, então eu espero vocês às 20 horas aqui na NGTV. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.